Nesse vídeo eu vou trazer tudo de mais importante do artigo 3º do Código Penal. Fica aqui até o final porque vai ter questões comentadas em relação ao artigo 3º também. Fala criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando o Direito Penal. Gente, dando sequência a esses vídeos em que eu comento os artigos do Código Penal, a gente chegou no 3º artigo do Código Penal. E, como de costume, nós vamos ler o artigo e depois trazer as nossas considerações que vão cair na sua prova de OAB de concurso público. Então, antes de mais nada, por favor, deixa o seu like nesse vídeo. Deixa o joinha, é muito importante que você deixe o like e se inscreva no canal para aumentar a nossa família criminalista aqui no YouTube. Beleza? Conto com você. Feita a sua inscrição, vamos ler o artigo 3º do Código Penal. O que diz o artigo 3º do Código Penal? Que é muito importante. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Esse é o teor do artigo 3º do Código Penal. O que tem de importante aqui? Vamos grifar as palavras importantes. Excepcional e temporária são expressões importantes, porque aqui dá a entender que é a mesma coisa, ou isso aqui é alternatividade, como se fosse um ou outra, mas a gente vai ver que tem diferença entre lei excepcional e lei temporária. Olha aqui, ó, cessadas as circunstâncias é uma palavra importante e aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vamos entender o artigo 3º do Código Penal. A primeira coisa que eu preciso trazer para vocês conceitualmente é que o artigo 3º do Código Penal, ele traz dois tipos de lei. Ele traz a lei excepcional e também traz a lei temporária. Mas qual que é a diferença prática, teórica também, em relação à lei temporária e à lei excepcional? É que a lei temporária te remete a tempo. Ou seja, é uma lei que tem prazo de validade expressamente definido na própria lei. Olha o que diz aqui o conceito. Existe um prazo de início e um prazo de término de validade. O seu tempo de vigência ele é prefixado. Ou seja, toda vez que você tiver uma lei que diz assim, ó, essa lei tem início na data tal a sua vigência vai até a data tal, de 2025. Isso é uma lei temporária, porque existe um prazo para ela ter início e existe um prazo para ela ter o seu término, o seu fim. E um grande exemplo disso é a Lei Geral da Copa. Houve uma Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, e o que aconteceu? Existiu uma lei específica para regular essa transição, essa situação de Copa do Mundo. Então existiam crimes específicos para a Copa do Mundo, vender ingressos de forma falsa, tudo mais. Isso é uma lei temporária, porque ela teve o seu prazo de início e o seu prazo de fim, ou seja, de término, definido na própria Lei Geral da Copa. Eu não sei agora de cabeça qual foi o prazo, mas havia esse prazo. Isso é uma lei temporária, ou seja, prazo de início, o seu termo inicial e o seu termo final bem definidos na própria lei. Tudo bem? Agora, diferentemente da lei temporária, existe a lei excepcional, que por mais que o artigo 3º trate da mesma forma, tem diferença. Porque a lei excepcional, ela vai ocorrer em situações de anormalidade. Situações de anormalidade, ou seja, tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas não necessariamente vai ter um prazo de início e de término, porque essas situações de anormalidade você não sabe quando vai terminar. Então não tem como ter um prazo de término, por isso que ela não é temporária, ela é excepcional. Como por exemplo, guerra. Ora, o governo declara guerra, beleza, tem um prazo de início, mas como é que a gente sabe quando vai terminar? Calamidade pública, mesma coisa. A pandemia, mesma coisa. Existiram novas leis excepcionais no período de pandemia.
Só que essas leis muitas vezes não tinham prazo final, porque a gente não sabe quando ia terminar a pandemia. Inclusive a pandemia até hoje não terminou. A gente está em 2021, indo para 2022 e ainda estamos em períodos de pandemia, usando máscara, existem restrições. Então isso é lei excepcional, porque houve uma situação de anormalidade. Então as leis que surgem em guerra, em tempo de calamidade, em tempo de pandemia, por exemplo, o exemplo atual, são leis excepcionais. Essa é a diferença que você precisa saber para a sua prova. Agora, existem características que são semelhantes tanto à lei excepcional quanto à lei temporária. E aqui eu quero trazer para você. Muito importante isso, não esqueça. Vamos lá? Mas antes, deixa o like se você esqueceu, deixa o like e se inscreva no canal. Então, gente, vamos lá. O que eu tenho que trazer aqui para você? A primeira coisa é que essas leis, elas são autorrevogáveis. Como assim, Rafael? Como assim autorrevogáveis? É que elas podem ser revogadas por elas mesmas. Elas não precisam de uma lei posterior revogadora. A gente sabe muito bem que costume não revoga crime, que decisão judicial não revoga crime. O que revoga crime? Uma nova lei. Só que no caso da lei excepcional e da lei temporária, elas mesmas são autorrevogáveis. Elas possuem um prazo de vigência e um prazo de término. E naquele prazo de término, chegado o prazo de término, ela está automaticamente revogada. Ela se revoga por si própria. Por si própria. Por exemplo, na lei temporária. Na lei excepcional, quando a situação de anormalidade parar de existir. Parou a pandemia, parou a lei. Isso é autorrevogação. É uma característica importante, não é em toda lei que tem isso, porque via de regra, uma lei só deixa de ter vigência quando uma nova lei a revoga. Elas dependem de outra lei revogando-a, senão ela continua. Na lei excepcional e temporária não, elas são autorrevogáveis. E não só isso, elas também são ultrativas, ou seja, elas são eivadas de uma característica da ultratividade. O que é ultratividade? Isso aqui é importante, porque o que você tem que saber? As leis temporárias e excepcionais, elas são autorrevogáveis e possuem a característica da ultratividade, ou seja, elas continuam sendo aplicadas mesmo depois de revogadas, desde que o fato tenha sido praticado quando a lei estava em vigor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor aqui que a Lei Geral da Copa, ela teve início em 1º de janeiro de 2014 e terminou em 31 de dezembro de 2014. Só um exemplo, eu não sei exatamente de cabeça qual foi o termo inicial e final. Tá? Então, no ano de 2014 inteiro existiu a Lei Geral da Copa. Vamos supor que eu tenha cometido um crime específico da Lei Geral da Copa. Eu vendi ingresso errado, falso. Vendi ingresso falso para um jogo da Copa do Mundo no dia 29 de dezembro de 2014. Ou seja, estava dentro do período da lei. Só que eu não vou ser julgado em 2 dias. Eu fui julgado, eu fui processado e fui condenado apenas em 2015. Ou seja, mais de um ano depois da revogação da lei. Porque a lei temporária ela é autorrevogada. Ou seja, em 31 de dezembro de 2014 ela se revogou sozinha. Ela é autorrevogável. E eu estava sendo julgado e condenado quando a lei já não estava mais em vigor. E aí, houve abolício crimes? Houve uma retroatividade de lei benéfica? Mas que lei benéfica? Né? Seria mais normal pensar num abolício crimes, porque houve a revogação da lei. Só que o que acontece? Não houve abolício crimes nesse caso. Eu vou responder pelo crime lá da Lei Geral da Copa. Mas como assim? Mesmo que ela foi revogada? Sim. Mesmo tendo sido revogada, ela continua sendo aplicável, porque ela é dotada da ultratividade, ou seja, uma lei continua sendo aplicada mesmo depois de revogada. Por quê? Porque no momento em que eu pratiquei o crime, ela estava em vigor. Eu pratiquei um crime específico da Lei Geral da Copa ainda na sua vigência. Pratiquei no dia 29 e ela tinha a sua vigência até o dia 31. Ela só foi revogada no dia 31. Então, essa é a explicação da autorrevogabilidade e da ultratividade das leis excepcionais e temporárias que você precisa saber. Tudo bem, criminalista? Não esqueça isso. Agora a gente vai partir para as questões que eu trouxe aqui para vocês em relação a esse tema. Isso é cobrado em prova e a gente vai saber aqui agora. Mas antes de mais nada, link na descrição do meu e-book
Penal na Veia, em que eu comento 350 questões da parte geral e da parte especial para você, tá? Questão de concurso público, muito legal, link na descrição. Então, primeira questão, Juiz de Direito, CESP 2019. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal? E aí? Já falamos sobre isso. Ela é uma lei penal corretiva? Não. Intermediária? Não. Isso aqui a gente pode tirar de cara, né? Fica a dúvida, é lei excepcional ou lei temporária? Ela é uma lei temporária. Se você marcou a letra B, você acertou. Por quê? Porque ela tinha um prazo de início e prazo de término bem definido, pré-fixado na própria lei. Então a Lei Geral da Copa é um exemplo de lei temporária. Não é lei excepcional, porque lei excepcional é em situação de anormalidade. Tudo bem? E uma segunda questão aqui, ó. Agente de polícia. Em relação às leis temporárias, o princípio aplicável é o da ultratividade, sucessão de leis no tempo, continuidade delitiva ou retroatividade. E aqui nesse caso, a resposta correta é a A, ou seja, ultratividade. Isso quer dizer o quê? Que mesmo depois de revogada, ela vai continuar sendo aplicada desde que o fato praticado tenha sido na vigência da lei temporária ou excepcional. Isso quer dizer que elas são ultrativas. Então, mais uma dica para vocês. Aqui a gente comentou o artigo 3º do Código Penal. Tem muita coisa importante que pode cair e vai cair na sua prova de concurso público, de carreira jurídica, carreira policial, exame de ordem, tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like se você gostou, se inscreva no canal e marca um amigo nos comentários ou comenta qualquer coisa que você queira que eu traga aqui no canal, que eu vou trazer para você, tudo bem? Obrigado pela força, vou deixar aqui nos cards, na tela final, mais vídeos para você continuar estudando Direito Penal. Até a próxima, criminalista!